Eu estava do outro lado da rua quando escutei o som se aproximando. Música romântica brega no volume máximo, buzina animada. Um carro de mensagem rosa choque, com balões de gás hélio saindo pela janela, virou a esquina e estacionou bem em frente ao escritório do meu namorado. Era a hora da saída do expediente. Todo mundo que estava indo embora parou para ver quem ia ser o quer dizer, o homenageado. A locutora pegou o microfone. Amilcar? Cadê o Amilcar? Essa é uma homenagem para você. O Amilcar não sabia ainda, mas aquele dia ficaria gravado pro resto da vida. Literalmente falando, porque eu fiz questão de pagar para filmarem tudo. Mas antes de continuar, deixa eu voltar um pouco e contar como chegamos até aqui. Essa é uma história original do canal Quando as Máscaras Caem, um canal com 25 mil inscritos. Alguns canais novos estão salvando os áudios dos meus vídeos e postando como se fossem deles. Isso me prejudica muito. Então, se você perceber, por favor, denuncie e procure o original. Agora chega de lenga-lenga e bora pro que interessa. Meu nome é Jurema, sim, igual a ervilha. Tenho 28 anos e moro numa casa pequena com a minha mãe, a dona Lurdinha. Só nós duas. Cozinha apertada, freezer na área de serviço, quintal com uma jabuticabeira que quase nunca dá jabuticaba. Meu pai faleceu quando eu tinha 2 anos. A minha mãe me criou sozinha, com salário de professora de ensino fundamental. 30 anos de sala de aula. Para complementar a renda de professora da rede pública, minha mãe fazia doce, bolo e salgado para fora. A vizinhança toda encomendava. Eu cresci ajudando, soltava as forminhas de doces, passava o brigadeiro no granulado, empanava a coxinha e lavava a tigela em cima do banquinho para alcançar a pia. Quando terminei o ensino médio, ao invés de faculdade, eu fui pro curso de confeitaria. Minha mãe não reclamou. Filha, você tem que fazer o que te faz feliz. E trabalhar com o que gosta é melhor ainda. Aos 23 anos, eu já tinha clientela fixa no bairro. Me procuravam para aniversário de criança, chá de bebê, chá de fralda, noivado, batizado, formatura, uma ou outra confraternização de empresa pequena. Consegui até comprar um carro usado financiado no meu nome para facilitar nas entregas. Minha mãe, hoje com 55 anos, está no último semestre de sala de aula. Ela vai se aposentar no fim do ano. Desde nova, ela sonhava em abrir uma confeitaria própria com vitrine, placa na rua e nome na porta. Mas com uma filha para criar sozinha, pagando aluguel e contas, o sonho nunca saiu do papel. Quando eu fui fazer o curso de confeiteira, o sonho dela virou o meu também. Um dia a gente abriria a nossa própria loja. Um dia. E foi aí, entre uma coxinha e um bolo de cenoura, que o Amilcar apareceu. Há 1 ano, um escritório de contabilidade do centro da cidade, com 20 e poucos funcionários no total, encomendou com a gente para uma festa da empresa. Foi a maior encomenda que eu tinha feito até ali. Era muita coisa para uma pessoa só fazer. A minha mãe deu uma olhada no pedido, guardou as provas dos alunos num canto, amarrou o avental e soltou. A gente dá conta, filha. E demos. No dia da entrega, eu fui sozinha descarregar as caixas. Quem me atendeu no portão foi um rapaz de camisa social, cabelo penteado com gel, perfume forte e sorriso no rosto. Era o Amilcar. Ele foi simpático. Ajudou a descarregar. Ou melhor, mais atrapalhou do que ajudou, mas o que vale é a intenção. 1 semana depois, estava me chamando no WhatsApp para sair. Ele pegou o meu número no cartão de visitas que eu deixei no escritório. E como ele era bonitinho, acabei aceitando. A primeira vez que levei o Amilcar em casa para conhecer minha mãe foi num almoço de domingo. Ela fez arroz, feijão, carne assada, farofa e salada. Ofereceu café depois, sorriu, conversou, perguntou dos pais dele. Foi educada até o último minuto. Quando o Amilcar foi embora, ela fechou a porta, virou para mim com a xícara vazia na mão e soltou. Filha, esse rapaz não me passa confiança. Eu ri. Mãe, a senhora conversou com ele só meia hora. Semanas depois, começamos a namorar firme. Agora deixa eu apresentar o meu namorado direito. O Amilcar tinha 28 anos, igual a mim. Era formado em ciências contábeis. E o formado, ele usava como quem usa brasão na camisa. Amor, eu sou formado, né? Estudei para isso, então eu sei o que estou falando. Ele trabalhava há 4 anos como auxiliar contábil naquele escritório de contabilidade do centro da cidade. Ganhava 1,5 salário, juntando vale-refeição, vale-alimentação e vale-transporte. Morava com a mãe, a dona Joana, numa casa humilde ali pertinho. Uns 20 anos atrás, o pai dele saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou. Ele não gostava de falar sobre isso. O velho não deixou nada para ele. Só o sobrenome Alho, que o Amilcar odiava. A primeira vez que o Amilcar me levou para conhecer a mãe dele,
eu levei um bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro, o mais pedido das minhas clientes. Levei porque a minha mãe me ensinou que na casa dos outros não se chega de mão abanando. A dona Joana recebeu com um sorriso largo, pegou o bolo, virou na bancada para olhar de todos os ângulos e soltou. Obrigada, querida. O Mika me falou que você é confeiteira. Mas é só esse tipo de bolo que você faz? Apontou para a cobertura com o dedo indicador. Se for assim, até eu sou confeiteira. Eu sorri amarelo. Por dentro eu pensava, ela queria que eu trouxesse um bolo de aniversário de 3 camadas para tomar café da tarde? Por fora, respondi com educação. Eu também faço bolos mais sofisticados, dona Joana, mas esse aqui é um bolo pro café da tarde. Ah, entendi. Da próxima vez me pergunte que tipo de bolo eu prefiro pro café da tarde. Não sou chegada em bolo de chocolate com cobertura. Olhei pro Amilcar do meu lado, esperando qualquer reação. Um "mãe, para" ou um "Jurema, desculpa a minha mãe". Nada. Ele mexeu o café e continuou mexendo. Deu pra ver que não me dei bem com minha sogra desde o início, né? Mas piora. Acredite, quando cheguei em casa, a minha mãe perguntou como foi. Eu contei editando as piores partes. Ela tirou os óculos e soltou. Filha, homem que fica calado enquanto a mãe faz isso, nunca vai te proteger. Escreve o que eu tô te falando. Então, a dona Joana começou a me ligar toda semana fazendo encomenda de bolo e coxinha. Querida, preciso de um bolo pra eu levar na igreja sábado. Você faz pra mim um de fubá com goiabada? E 50 coxinhas. Eu acerto depois com você. E adivinhem? Ela nunca acertou. A dona Joana achava que a minha cozinha era a casa da mãe Joana. Desculpa o trocadilho. Eu fui falar com o Amilcar. Expliquei a situação. Mostrei o caderninho onde eu anotava as encomendas. 3 meses pedindo bolo todo final de semana. Coxinha, risoles, quibe, empada. Nenhum centavo pago. Ele me olhou como se eu tivesse dito que queria vender a avó dele num leilão. Sério, Jurema? Você teria coragem de cobrar da minha mãe? Eu respirei fundo. Amilcar, não é cobrar por cobrar. É o meu trabalho. Eu tenho gastos. É farinha, é frango, é ovo, é gás. É a minha renda. Mas é a minha mãe, Jurema, sua sogra. Ele falou como se isso justificasse alguma coisa. E eu sou a sua namorada, que tá trabalhando de graça pra ela há 3 meses. Ele revirou os olhos. Bufou. Fez aquela cara de quem tá sendo injustiçado pela vida. Depois a gente resolve isso, Jurema. Eu não sabia que você tava passando tanta necessidade assim a ponto de cobrar um mísero bolo e salgadinhos da minha mãe. E saiu da cozinha. Sério que ele disse isso? Sério? Eu fiquei parada, com o caderninho na mão. Na minha cabeça veio a voz da minha mãe, limpinha, igual reza. Homem que faz isso nunca vai te proteger. E por incrível que pareça, 6 meses se passaram e eu continuei namorando o Amilcar. Vocês devem estar se perguntando, mas por que você não deu um chute na bunda dele? Porque eu era idiota? Por um lado, sim. Por outro, eu estava apaixonada. E se eu não metesse a mãe dele no meio, ele era um amor de pessoa. Me levava no cinema, lembrava do meu aniversário, elogiava minha comida. No dia a dia, longe da dona Joana, a gente era um casal feliz. Para manter essa paz, eu continuei fazendo os bolos e salgados para a sogra de graça. Todo final de semana sem cobrar um tostão. Preço da tranquilidade, eu pensava. Era mais barato fazer o bolo do que brigar por causa dele. Até que um dia entrou uma tal de Patty no meio do nosso namoro. Amilcar chegou do trabalho todo sorridente. Jogou a mochila no canto e soltou, animado. Amor, adivinha? A Patty lá do escritório ofereceu carona pra mim, ida e volta. A gente vai dividir a gasolina. Vou economizar um tempão de ônibus. Fiquei com um pezinho atrás. Você vai pegar carona todo dia com a Patty? Ele riu da minha cara. Amor, relaxa. Não precisa ficar com ciúmes. Você já conheceu a Patty na confraternização, lembra? A morena baixinha. Ela é casada com o Tiago, aquele rapaz que brindou com a gente. Gente boa os dois. Não precisa ficar com essa cara de desconfiada, não. Eu pensei, é verdade. Eu tinha conhecido a Patty. Ela era casada. E na confraternização ela foi legal comigo. E era bom pro Amilcar mesmo. Ia chegar mais cedo em casa, gastaria menos tempo esperando o ônibus no fim do expediente. E carona em carro de colega era mais seguro que ônibus lotado. Sorri. Relaxei. Tá bom, amor. É bom mesmo pra você. E o que poderia dar errado, né? Os dias foram passando. O Amilcar chegava na casa dele mais cedo, elogiava a Patty toda vez que abria a boca. Uma boa motorista.
A gente conversa bastante. A divisão da gasolina tá fazendo eu economizar uns R$ 100 por mês. Eu nem desconfiei. A Patty era só um nome que aparecia nas conversas dele no fim do dia. Enquanto isso, eu continuava com as encomendas do bairro. Tinha clientela fixa, mês fechava redondo. Mas sobrava tempo. Tinha tarde que a cozinha ficava parada entre um pedido e outro, e eu ficava olhando pro teto pensando que podia estar produzindo mais, rendendo mais, juntando mais para abrir nossa confeitaria. Uma noite, enquanto eu empanava a coxinha na cozinha, me veio uma ideia. Se eu abrisse uma loja no aplicativo de delivery, eu poderia dobrar as minhas encomendas. Minha mãe achou ótimo. Liguei animada para contar pro Amilcar. Boa ideia, amor. Mas para isso seria bom você ter um tablet só para trabalho. É. Eu vou comprar um tablet ou um outro celular pra... Ele me cortou. Olha, eu tenho um tablet antigo que eu não uso mais. Ele funciona bem. Eu comprei outro novo pra mim no mês passado. Se você quiser, eu te vendo por R$ 200. Eu travei por uns 2 segundos. R$ 200. Pelo tablet velho dele, que estava encostado no quarto sem uso. Eu fazia bolo e salgado pra mãe dele de graça toda semana há meses, e ele ia me cobrar R$ 200 por um tablet velho que ele não usava mais. Mas eu sorri. Melhor pagar 200 num tablet do que comprar um novo por 700. Transferi o Pix na hora. Combinamos que ele ia deixar o tablet separado com a mãe dele, já que eu ia passar lá no dia seguinte para entregar um bolo. Só que o dia seguinte chegou e o Amilcar tinha esquecido. Cheguei na casa dele, entreguei o bolo e perguntei: Dona Joana, o Amilcar deixou um tablet separado aqui pra mim? Ela olhou pra mim com cara de quem não estava nem aí. Não, querida, ele não me falou nada. Eu liguei pra ele pra perguntar. O Amilcar, atrapalhado, pediu pra eu passar o telefone pra mãe dele. Passei. E deu pra escutar ele falando. Mãe, é o tablet preto antigo que está no meu quarto, em cima da escrivaninha. Pega ele e entrega pra Jurema. A dona Joana devolveu o meu celular, foi no quarto do filho, e 1 minuto depois, voltou com um tablet preto na mão. Aqui, querida. Coloquei o tablet na bolsa, agradeci e saí. Fui embora pensando em quantas encomendas eu ia conseguir no aplicativo. Achei que estava voltando para casa com uma ferramenta de trabalho. O que eu não sabia, e o Amilcar também não, e a dona Joana muito menos, é que o tablet que ela tinha pegado do quarto dele não era o tablet que ele ia me vender. Foi a maior mancada que a minha sogra já fez na vida. E foi também a única coisa útil que ela fez por mim no tempo todo em que a gente se conheceu. Cheguei em casa com o tablet na bolsa, animada. A minha mãe estava na mesa da cozinha corrigindo uma pilha de provas. Quando me viu entrar, tirou os óculos. Conseguiu, filha? Consegui, mãe. Vem, vamos cadastrar a confeitaria no aplicativo agora. A senhora me ajuda no cadastro. Sentei do lado dela. Tirei o tablet da bolsa, apertei para ligar. A tela acendeu e caiu direto na área de trabalho, sem pedir senha nenhuma. Mais estranho ainda, tinha um monte de aplicativo instalado. WhatsApp, Instagram, Gmail, Spotify, Uber, tudo logado na conta do Amilcar. Ué, eu achei que ele ia resetar o aparelho antes de me entregar. A minha mãe espiou por cima do ombro. Estranho mesmo, filha. Quem vende tablet usado, limpa antes. Depois eu desinstalo. Primeiro deixa eu baixar o aplicativo do iFood. Eu estava abrindo o Play Store para baixar o aplicativo do delivery quando uma notificação subiu no topo da tela. Era um áudio de Patty. Arquivo de voz. 7 segundos. Eu travei. A minha mãe, do meu lado, travou também. Patty. A da carona? Minha mãe perguntou baixinho. Ela mesma. Ficamos olhando para a tela em silêncio. A minha mãe tirou os óculos, limpou na camisa, colocou de volta. Filha, você não tem curiosidade de saber o que eles estão falando? Mãe. Ah, filha, eu sou curiosa. Eu também era. Cliquei. Abri o WhatsApp na conversa com a Patty, e aí eu reparei uma coisa esquisita. Não tinha uma única mensagem de texto na conversa. Só áudio. Um atrás do outro. Centenas deles. Quem manda só áudio para colega de trabalho? Nada por escrito, nenhum comprovante. Apertei play no último, o que tinha acabado de chegar. A voz da Patty saiu no volume do tablet. Tom manhoso, puxado, com risinho no final. Saindo daqui, vamos dar um pulinho no Mac? Antes mesmo de eu reagir, apareceu ao vivo um áudio do Amilcar. Apertei play. Vamos sim, pensei que você tivesse enjoado de comer seu lanche preferido. A voz dele estava com um tom estranho, não de conversa normal para marcar de comer um lanche. Eu franzi a testa. Mãe, que coisa esquisita.
O Amilcar nem gosta de McDonald's. Ele sempre fala que é comida lixo. A minha mãe fechou os olhos. Respirou fundo. Abriu os olhos de novo. Olhou para mim com aquela paciência de quem já ensinou alfabetização para 3 gerações. Filha, eu acho que o Mac que eles estão falando aqui não é o McDonald's. O que você acha que é então? Eles estão falando em código, filha. Mac eu acho que é motel. Ela é casada, ele tem namorada. Os dois têm que disfarçar a conversa para caso alguém escute sem querer. Eu olhei para ela. Olhei pro tablet. Olhei de volta para ela. Como é que a minha mãe desvendou isso tão rápido? Mas ela tinha um ponto. Apertei play em mais áudios. Um atrás do outro. Voz da Patty rindo. Tô louca pra chupar um sorvetinho do Mac hoje. Não tinha como interpretar de outra forma. Rolei tudo pra cima, pra achar o primeiro áudio nesse tom. E cheguei no ponto da virada. Há exatamente 2 meses. A voz trêmula da Patty. Olha, sobre ontem, a gente não pode fazer isso de novo. Você tem namorada, eu sou casada. A resposta dele, logo em seguida, meio rindo. Tem certeza que não quer repetir a dose? Olhei pra minha mãe. Ela olhou pra mim. 2 meses, filha. Isso está acontecendo há 2 meses. Apertei os olhos. A minha mãe botou a mão nas minhas costas. Filha, respira. Tô tentando, mãe. Tá não. Respira fundo. Respirei. E continuei apertando áudio atrás de áudio. O Amilcar tinha perguntado pra Patty se ela queria dar uma passadinha no Mac depois do expediente, pra comemorar o Dia dos Namorados com ele na sexta. A Patty mandou áudio dizendo que não dava. O Tiago ia passar no escritório às 6 pra buscar ela pra sair pra jantar. Coitado do Tiago. A Patty falou no áudio com desdém na voz. Todo apaixonadinho, todo bobinho. Só suporto continuar com ele ainda porque ele paga tudo. Porque se eu dependesse só do nosso salário de merda, eu tava ferrada. Eu ouvi e senti um aperto no peito. Aquela mulher não gostava do marido. E você vai fazer o quê no Dia dos Namorados? A voz da Patty, no áudio seguinte. O Amilcar respondeu, já com tom cansado. Ah, a Jurema provavelmente vai me preparar uma janta. Stroganoff, como sempre. Ela é muito previsível. Parei o dedo na tela. Previsível. Tá, eu ia fazer Stroganoff mesmo. Mas era o prato preferido dele. O homem pedia Stroganoff no aniversário, no ano novo, num domingo comum de sol. E eu era a previsível? E ele continuou, um áudio atrás do outro. Nossa, não aguento mais aquela mulher, ela cheira a bolo e fritura. Só tô com ela porque minha mãe insiste pra eu continuar. Porque aquela tonta faz bolo e salgado de graça pra minha mãe, e minha mãe quer que isso continue o máximo de tempo possível. Aí eu não aguentei e chorei. Não um choro de soluçar. Foi aquele choro silencioso, a lágrima escorrendo sem pedir licença, enquanto os ouvidos continuam escutando. A minha mãe pegou o tablet da minha mão com cuidado. Apertou play no próximo áudio. Ficou em silêncio, ouvindo, e soltou baixinho. Esse desgraçado. Eu sabia que esse moleque caiu de cabeça quando era criança, e a mãe dele é uma sem-vergonha descarada. Apesar do estrago, eu quase ri da minha mãe xingando eles. E com razão, ela tinha me avisado no primeiro almoço de domingo que o Amilcar não passava confiança. Eu ri na cara dela, e agora eu estava ali, chorando em cima do tablet dele. Tem hora que a gente devia escutar a mãe. E a gente continuou. Áudio atrás de áudio. Começavam com risada e terminavam com risada. Eles zoavam todo mundo do escritório. Chefe, colegas, até o motorista terceirizado. Mas o xodó dos dois era o chefe, o Dr. Otávio, que eles chamavam carinhosamente de Doutor Otário. E o Amilcar fazia imitações dele. A Patty do outro lado morria de rir. Para, Amilcar, para, ou eu faço xixi nas calças. Não tinha uma pessoa naquele escritório que não tivesse passado pela língua afiada dos dois. A minha mãe escutou o primeiro áudio de imitação calada. No segundo, balançou a cabeça. No terceiro, soltou. Que ninho de cobras, filha. Deus me livre conviver com esse tipo de gente. Eu só continuei apertando play. Play, play, play. E a cada áudio, a minha tristeza foi virando raiva. Ficamos em silêncio por uns 15 segundos. Minha mãe respirou fundo. Filha, nem pense em chorar. Esse lixo de homem não merece nem uma lágrima sua. Guarda a lágrima para caso a gente precise atuar depois. Tá bom, mãe. Agora a gente precisa planejar uma vingança contra eles. Esses 3 não vão sair ilesos dessa. A minha mãe me olhou nos olhos e continuou. Filha, antes de tudo, a gente precisa salvar tudo. Porque ele vai vir buscar esse tablet de volta assim que perceber a burrada que a mãe dele fez. E quando ele vier,
Você vai recebê-lo normalmente, dizer que nem teve tempo de olhar o tablet ainda e devolver, fingindo naturalidade. E foi o que eu fiz. Nas 2 horas seguintes, eu baixei todos os áudios e mandei tudo pro meu e-mail. Depois apaguei os áudios baixados da pasta de downloads. Apaguei o histórico do navegador. Saí do meu e-mail. Fechei o WhatsApp e desliguei. 7h30 da noite, a campainha tocou. A minha mãe olhou pela janelinha da porta. Voltou pra cozinha com cara de quem viu o próprio diabo. Filha, é ele, e tá suando. Respirei fundo, me levantei e fui atender. Abri a porta e lá estava o Amilcar, camisa social amassada, cabelo despenteado, suando frio. Amor, você já usou o tablet? Não, Amilcar. Nem deu tempo, estava terminando uma encomenda. Por quê? Ele soltou o ar. Juro que ele soltou o ar visivelmente. O peito dele desinchou na minha frente. Ah, é que minha mãe te deu o tablet errado. Ela se confundiu. Aquele ali era o meu do trabalho. Tem arquivo da empresa. Se eu perder, o Dr. Otávio me mata. Eu trouxe o certo pra gente trocar. Você pode ir rápido? O Uber não pode esperar tanto. Eu olhei pra ele. O Amilcar nem conseguia olhar direito nos meus olhos. Claro, meu amor, sem problemas. Vou lá buscar o seu tablet. Entrei, peguei o tablet e entreguei nas mãos dele. Ele abriu ali na porta mesmo, deu uma olhada na tela. Respirou aliviado. Desligou e guardou na mochila. Obrigado, amor. Desculpa a confusão. Te amo. Entrou no Uber e foi embora. Fechei a porta. A minha mãe estava no corredor com a colher de pau na mão. Ele acreditou? Acho que sim. Fomos para a cozinha. Minha mãe puxou o bule de café. Eu puxei o e-mail com os áudios salvos. Agora chegou a hora de planejar. Sentamos uma de frente para outra. Café quentinho. Silêncio por um tempo. Filha, deixa eu te contar uma história que aconteceu na escola uns anos atrás. A Glorinha, uma professora de matemática, fez aniversário. Na saída da escola, apareceu um carro de som amarelo neon na frente da escola. Balão, buzina, música brega no volume máximo, locutora gritando o nome dela no alto-falante. A Glorinha ficou com tanta vergonha que entrou para se esconder antes de acabar a homenagem. Quando voltou para a sala dos professores nervosa, soltou. Isso é o pior presente que alguém poderia dar para alguém. Tenho quase certeza que foi a minha cunhada que me enviou isso para eu passar vergonha na frente da escola. Aquela cretina me detesta desde que eu me casei com o irmão dela. Carro de som é presente de inimigo. Eu levantei os olhos devagar do café. Ficamos olhando uma para outra. Minha mãe tinha plantado a ideia. Eu sorri pela primeira vez no dia. Mas tinha mais uma pessoa na lista. E o que a gente faz com a dona Joana, mãe? A minha mãe piscou. Ué, chama ela para assistir à homenagem. Diz que depois você vai pagar o jantar. Do jeito que ela é, acho que não vai recusar uma boquinha livre. A minha mãe tinha as melhores ideias sempre. Ela começou a rir. Rir daquele jeito que ela quase nunca ri. Rindo, balançando a cabeça, batendo a mão na mesa. Mas que sogra aceitaria sair para jantar no dia dos namorados com o filho e a nora, só para segurar vela? É a cara da dona Joana aceitar. Rimos as duas. Terminamos o café com o plano rascunhado na cabeça. Mas ainda era só o esqueleto. Passei o resto da noite pesquisando empresa de carro de mensagem na cidade. Tinha umas 4. O problema não era encontrar. O problema era achar uma que topasse fazer um carro de mensagem da discórdia. As 2 primeiras não toparam. Liguei para a terceira. Expliquei tudo de novo, já meio desanimada. Do outro lado, a mulher ficou em silêncio por uns 3 segundos. Depois começou a rir. Ah, querida, aqui a gente faz qualquer coisa para agradar o cliente. Pagando bem, que mal tem? Contratei os serviços pro Dia dos Namorados, com direito a banner com foto do homenageado, filmagem, queima de fogos com chuva de prata. Sexta-feira, às 18 horas em ponto. Por que às 18 em ponto? Porque Patty tinha falado que o marido dela ia buscá-la para sair para jantar. Perfeito. O Thiago ia participar da festinha. Combinamos tudo. O Fusca rosa-choque, os balões, a música brega no volume máximo. Os áudios que ela ia tocar pelo alto-falante e o roteiro completo, eu mandaria depois por e-mail. No dia seguinte, liguei para Dona Joana. Fiz a voz mais doce que eu consegui. Dona Joana, tudo bem com a senhora? Oi, querida. O que foi? A voz dela já tinha aquele tom de quem estava calculando se eu ia pedir alguma coisa. Eu queria convidar a senhora para uma coisa especial na sexta. Eu contratei um carro de mensagem pro Amilcar no Dia dos Namorados, bem na frente do escritório. Uma homenagem linda, para ficar guardada na memória. E eu queria muito que a senhora estivesse lá também. Silêncio do outro lado. Eu continuei.
E depois a gente podia sair para jantar. Eu pago, faço questão. Pode ser uma churrascaria, que tal? O silêncio acabou na hora. Querida, que surpresa maravilhosa! Claro que eu não poderia perder. Que horas? 5h45 da tarde, em frente ao escritório. E, Dona Joana, por favor, nenhum pio pro Amilcar, viu? É surpresa. Pode deixar, querida. Você sabe que eu sei guardar segredo. Desliguei e sorri para minha mãe. Foi só eu falar da churrascaria que ela topou na hora. Essa mulher parece até que passa fome. Rimos juntas e ela completou. Filha, eu quero ir junto. A senhora quer ir para a homenagem na sexta? Eu não vou perder isso por nada. Eu preciso ver com os meus olhos a cara daqueles três quando o carro começar a expor tudo. De camarote. Eu ri e concordei. Os dias até a sexta passaram voando. Eu tinha umas 30 encomendas de Dia dos Namorados para dar conta. Bolo decorado em formato de coração, trufas, cupcakes, brownie, pão de mel. O meu forno não esfriou 1 minuto. A minha mãe até pegou folga para ajudar a dar conta de tudo. E para não ter que olhar na cara do Amilcar durante esses dias, eu falei para ele que estava afundada de encomendas do Dia dos Namorados. O que não era mentira. Beleza, Ju. A gente se vê na sexta então, tá bom? Perfeito. Na sexta a gente ia se ver, sim. Só que não do jeito que ele estava imaginando. E finalmente chegou o grande dia. Eu acordei com um frio na barriga que não passava por nada. Mandei as últimas entregas por motoboy antes das 4 da tarde. Tomei banho, me arrumei. Escolhi o meu vestido azul marinho. Brincadeirinha. Eu sei que vocês odeiam vestido azul marinho e um sorriso que não chega aos olhos. Já anotei. Para combinar com a cor do Fusca rosa, eu escolhi um vestido rosa também. Básico, simples e bonito. Era para parecer que eu ia encontrar o Amilcar para comemorar o Dia dos Namorados depois da homenagem. Saímos de casa eu e a minha mãe por volta das 5h30. Peguei o carro, dirigi até o centro, estacionei do outro lado da rua do escritório. Nosso camarote. 10 minutos depois, a Dona Joana chegou, toda pomposa. Vestido verde-limão, sandália de salto, bolsa a tiracolo, perfume chegando antes dela. Parecia que ia jantar num restaurante chique, não assistir uma homenagem de carro de mensagem na rua e sair pra churrascaria. Querida, eu cheguei a tempo? Que emoção! Beijos estalados nos dois lados do meu rosto. A minha mãe cumprimentou com aquele sorriso polido de quem ia aguentar uns 15 minutos de educação antes de explodir. A Dona Joana olhou em volta, empolgada, procurando. Cadê o carro de mensagem, querida? Logo, logo, Dona Joana. Chega às 18 horas em ponto. A gente conversou coisa boba por uns 10 minutos. Ela comentando que estava empolgada para ver o rosto do filho ao ver a homenagem de amor da namorada. Eu quase ri. A minha mãe quase engoliu a própria língua. 6 horas em ponto. O expediente do escritório acabou. Começaram a sair alguns gatos pingados, aqueles que 5 minutos antes do expediente já estão no relógio de ponto para serem os primeiros a correr para longe dali. Algumas pessoas eu já tinha visto nas confraternizações, e entre eles, uma mulher de meia idade, cabelo preso num coque, bolsa pequena, saiu do escritório, olhou pra gente, atravessou na faixa e veio em nossa direção. Joana! Oi! Como você está? O que você está fazendo aqui? A Dona Joana abriu um sorriso quando reconheceu a mulher. Creuza! Oi, minha querida! Como você está? Deu aquele cumprimento de igreja, beijo no rosto, mão no ombro, e se virou pra gente. Deixa eu apresentar pra você. Essa aqui é a Jurema, a namorada do Amilcar, e a mãe dela, a Dona Lurdinha. Ai, muito prazer, Jurema. Prazer, Dona Lurdinha. A minha nora querida veio fazer uma homenagem de amor pro meu filho. Contratou um carro de som que vai chegar já já. Dia dos Namorados, né? Coisa de novela. Ai, que lindo. A Creuza levou a mão no peito. Homenagem de amor é a coisa mais bonita que tem. Posso ficar pra ver? Claro que pode. Fica aí com a gente. A minha mãe me cutucou com o cotovelo. Eu olhei pro relógio. 6 horas e 2 minutos. E foi aí que eu ouvi. Longe, lá no fim da rua, uma caixa de som potente vindo, aumentando o volume a cada segundo. Aquele som característico de carro de propaganda. Grave estourado, som distorcido, música alta demais para a qualidade do equipamento. A música era brega, daquelas que tocam na rádio de madrugada. A Dona Joana juntou as mãos na altura do peito, tipo reza. A Creuza já estava com a mão na bolsa procurando um lenço. Finalmente tinha chegado a hora do show. A música foi aumentando, 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 até que virou a esquina.
e estacionou bem em frente ao escritório. Um Fusca rosa-choque, balões de gás hélio rosa, vermelho e branco saindo pela janela do carona, escapando para o céu. Adesivos de coração colados na lataria. E na lateral, um painel de vinil gigante com uma foto impressa do Amilcar. Não era uma foto qualquer. Era a pior foto que eu tinha dele no celular, de boca escancarada, mastigando, mostrando todo o conteúdo para a câmera. A foto de milhões. A locutora estava dentro do carro com um microfone na mão. Abriu a porta, colocou um pé na rua, enquanto a música baixava um pouquinho para ela poder falar. Boa tarde, minha gente. Boa tarde a todos. As poucas pessoas que ainda estavam saindo do escritório pararam. Os que já tinham atravessado a rua voltaram para ver. As janelas dos prédios em volta começaram a se abrir, cabeças espiando para a rua. Amilcar, cadê o Amilcaralho? Essa é uma mensagem muito especial para você. Nossa, tinha esquecido de comentar mais sobre o sobrenome do Amilcar. Era Alho. Imagina se eu tivesse me casado com ele e pegado o sobrenome? Jurema Alencar Alho. Que piada pronta. E foi aí que o Amilcar saiu da empresa. Do lado da Patty. Os dois confusos, tentando entender o que estava acontecendo. A locutora reconheceu o Amilcar na hora. Amilcaralho? Vem pra cá você. Temos uma surpresa. O Amilcar olhou em volta, meio perdido. Aí o olho dele bateu na foto dele comendo de boca aberta. E ele fez uma cara de nojo daquelas. Sobrancelha franzida, canto da boca torto, nariz amassado. Quase a mesma cara da foto, só que agora sem nada na boca. A Patty, ao lado, foi junto com ele em direção ao carro, meio na corrente, sem saber se ria, se recuava ou se fingia que não conhecia o Amilcar. E a dona Joana? A dona Joana não se aguentou. Atravessou a rua num impulso só, de olhos brilhando, e abraçou o filho apertado, como se a homenagem fosse para ela também. Agora, os três estavam ali, na frente do Fusca. O Amilcar no meio, a Patty de um lado, a dona Joana pendurada no outro. A locutora ajustou o microfone. Foi aí que eu vi o Tiago. Ele chegou de Uber, desceu segurando um pequeno buquê de flores e logo caiu a ficha dele. Estava rolando uma homenagem, com o cinegrafista filmando. Em vez de atravessar para buscar a esposa, encostou na calçada, cruzou os braços e ficou esperando a coisa terminar. Ótimo. Plateia completa. Timing perfeito. A música mudou. Agora era música estilo aquele programa antigo do Silvio Santos, o Em Nome do Amor. Música de declaração. O cinegrafista já estava com a câmera, gravando em close. A locutora respirou fundo e começou a ler o roteiro que eu passei. Amilcar, esse é um dia muito especial que você vai se lembrar pro resto da sua vida. Ela pegou o microfone com as duas mãos, fez cara solene e continuou. Essa é uma homenagem feita com todo carinho pela sua namorada, a Jurema. O Amilcar piscou 2 vezes, percorreu a rua com o olhar, procurando. Até que achou a gente. Eu do outro lado da rua, encostada no meu carro, com a minha mãe do meu lado e a Creuza ao lado dela. Dei um tchauzinho toda sorridente. Sorriso de orelha a orelha, igual propaganda de margarina no café da manhã. O Amilcar devolveu um sorriso amarelo e acenou devagar, sem graça. A locutora seguiu. Amilcar, a Jurema me pediu para vir aqui contar para todo mundo o quanto ela te admira. Ela diz para quem quiser ouvir que você é, antes de tudo, um homem muito engraçado, do tipo que alegra qualquer ambiente com suas imitações. O Amilcar soltou um risinho modesto. A dona Joana apertou mais o abraço. E, para provar isso, a gente trouxe um áudio de uma das suas melhores imitações. A música brega sumiu. Um chiado curto no alto-falante. E começou a tocar um áudio. A voz do Amilcar. Não aguento o doutor Otário chegando todo dia no meu ouvido, me cobrando todo santo dia a mesma coisa com aquela voz de urso chapado. O Amilcar! Cadê os balancetes? Aquele velho ainda acha que manda em alguma coisa. Ele não manda nem na própria bexiga. A multidão soltou um comprido. Ninguém tinha entendido direito que homenagem era aquela. Aí foi a hora de eu sorrir de verdade. Porque entre as pessoas que tinham saído do escritório para assistir à homenagem, estava um senhor calvo de camisa xadrez, óculos de meia-lua, pasta de couro embaixo do braço. O doutor Otávio em pessoa. Parado a 2 metros do Amilcar, logo atrás dele. Só aí o Amilcar reparou que o clima atrás dele tinha mudado. Virou devagar. Viu o chefe, de braços cruzados, olhando para ele com aquela calma assustadora de quem já tinha tomado uma decisão. O Amilcar ficou branco, sem reação.
Ele era desses homens que travava quando pego de surpresa. Tipo cervo na frente do farol. Não corria, não fugia, só ficava parado esperando o impacto. Quanto maior o susto, mais ele congelava. E ali, no meio de todo mundo, com a foto dele mastigando estampada quase em tamanho real, o susto estava só começando. Umas pessoas começaram a rir baixinho, sem saber se podia rir. Alguns olharam para o chefe para ver se ele estava rindo também. Ele não estava. A locutora, totalmente no personagem, seguiu o roteiro. Que homem carismático e que talento para a imitação. Mas não é só isso. A Jurema diz que você também é um ótimo colega de trabalho. Daqueles que defende a equipe com unhas e dentes e torce pelo crescimento de cada um. O Amilcar tentou dar um passo à frente, em direção ao microfone. A dona Joana, ao seu lado, ainda sorria achando que o filho estava sendo homenageado. A locutora levantou o dedo indicador, pedindo para ele esperar um pouco, e soltou o próximo áudio. A Edneia? Aquela vaca só sabe fofocar o dia inteiro. O Robson é um vagabundo que passa 1 hora no banheiro na cagada remunerada dele. O Márcio é um pau mandado. Se o doutor Otário mandar ele lamber o chão, ele lambe. A Gisele é uma burra, não sabe nem calcular no Excel. Deve ter dado pro doutor Otário para conseguir um emprego. O Caetano tem tanto bafo que até parece que come merda. Os colegas começaram a se olhar uns pros outros nervosos, reclamando do que tinham acabado de ouvir. O Amilcar abriu a boca, mas não saiu som. A dona Joana disse: "O que está acontecendo aqui? Que tipo de homenagem é essa?" Virou a cabeça pro outro lado da rua, me procurando. Dei um tchauzinho com o mesmo sorriso de margarina. A locutora seguiu. Uau! Como o Amilcar é um querido no trabalho, mas não para por aí. A Jurema fez questão de ressaltar também que Amilcar é um homem íntegro, fiel e adora um lanchinho do McDonald's. O Amilcar olhou para Patty. A Patty olhou para o chão. O áudio começou com a voz sexy de Patty. Saindo daqui, vamos dar um pulinho no Mac? Logo veio a voz de Amilcar sensualizando. Vamos sim, pensei que você tivesse enjoado de comer seu lanche preferido. Risos. Tô morrendo de vontade de comer o combo inteiro hoje. E então a voz sexy da Patty. Ai, Amilcar, tô louca pra chupar um sorvetinho do Mac. As pessoas ao redor começaram a gargalhar. Outras cochichavam boca no ouvido, apontando com os olhos. A Creusa sussurrou pra minha mãe. Comer no Mac? O que isso tem a ver? A minha mãe só deu uma risadinha. Dona Creusa não entendeu. Foi aí que eu vi. O Tiago, que estava encostado na calçada, com um buquê de rosas vermelhas na mão, descruzou os braços bem devagar. O buquê pendeu pro lado. Foi nessa hora que Patty o viu e arregalou os olhos, balançando a cabeça em negação. O Tiago abaixou a cabeça, olhando pro chão, tentando encaixar as peças do quebra-cabeça que tinham acabado de cair no colo dele. A dona Joana, ainda agarrada no filho. Filho? Mac? Você nem gosta de Mac. Ninguém respondeu. O Amilcar tentou se desvencilhar. Deu um empurrão leve no ombro da mãe, tentou dar um passo pro lado para ver se conseguia sair dali, mas a dona Joana estava agarrada que nem carrapato em orelha de boi. Quanto mais o Amilcar tentava escapar, mais ela apertava o abraço. A locutora continuava com o trabalho dela. Amilcar, a Jurema também fez questão de lembrar que você é, acima de tudo, um ótimo filho. Daqueles que faz de tudo pela mãe. A dona Joana respirou aliviada. Endireitou a postura. Meu filho é um ótimo filho, sim. O próximo áudio começou. Sinceramente? Nem aguento mais ficar com a Jurema. Ela cheira a bolo e fritura. Eu só tô com ela ainda porque a minha mãe insiste. Minha mãe quer que esse namoro continue o máximo de tempo possível, porque aquela tonta faz bolo e salgado de graça toda semana pra minha mãe levar pra reunião da igreja. A dona Joana soltou o abraço do filho. Em câmera lenta. O sorriso caiu da cara dela igual quadro mal pendurado. Deu 2 passos para trás. Começou a perceber os olhares que estavam dando para ela. A Creusa do meu lado virou para mim com os olhos arregalados. Você que fazia os bolos e salgados? A Joana chegava na igreja todo sábado com aqueles bolos e salgados maravilhosos dizendo que tinha comprado na padaria chique do centro da cidade. Ela falava que pagava caro e a gente dividia a conta. A minha mãe soltou uma risada seca. A dona Joana olhou pra gente, vermelha, olhos miudinhos. Apontou o dedo pra mim por cima do Fusca rosa. Você armou tudo isso pra me humilhar? Sua cozinheira de meia tigela. A locutora, alheia ao que estava acontecendo, continuou com aquele tom profissional. E por fim, Amilcar,
A Jurema faz questão de destacar uma qualidade muito especial sua. Você é um ótimo ouvinte, daqueles que escuta com atenção, que acolhe, que nunca julga. O áudio iniciou com a voz de Patty. Ai, Amilcar, você é o meu porto seguro. Sem você eu não sei o que faria. Porque o Tiago, coitado, ele é um cara muito chato. É um nerd que gosta de ficar jogando e lendo gibi. Eu só continuo com ele porque ele paga tudo em casa. Porque se eu dependesse só do meu salário de merda que aquele otário paga pra gente, eu estaria ferrada. O Tiago colocou o buquê em cima do capô de um carro estacionado ali do lado. Não disse uma palavra. Nem olhou pra Patty. Virou as costas e começou a andar na direção contrária do Fusca Rosa. A Patty viu e saiu correndo atrás de Tiago. Tiago! Tiago! Espera! Amor! Tiago! Me espera! Pelo amor de Deus! O Tiago não virou a cabeça uma vez sequer. Um ajudante da locutora abaixou com uma caixinha dessas de fogos de faísca e acendeu com um isqueiro. Colocou no asfalto em volta do Amilcar. Faíscas prateadas começaram a subir, em torno dos pés dele e da Dona Joana. Brilho para todo lado. A locutora respirou fundo, olhou para mim do outro lado da rua e soltou a última frase no microfone. E para finalizar com chave de ouro, uma mensagem final da sua homenageante. Amilcar, vai pro quinto dos infernos. Nosso namoro está acabado, seu babaca. E aí começou a tocar, no volume máximo do alto-falante, a música. Tô nem aí, tô nem aí. A locutora, sem pressa, foi até a lateral do Fusca e tirou de lá aquela foto impressa do Amilcar com a boca aberta, mastigando. Entregou na mão dele como quem entrega um certificado de participação. Espero que tenha gostado dos nossos serviços. Precisando, estamos aí. Tirou do bolso um cartão de visita da empresa, com uma balinha grampeada no canto, e colocou na outra mão do Amilcar. O Amilcar pegou as duas coisas no automático. Ficou ali, no meio do asfalto, com uma foto humilhante numa mão e uma balinha grampeada num cartão na outra, sem saber o que fazer com aquilo. Enquanto isso, o ajudante circulava no meio das pessoas em volta, entregando um cartão da empresa para cada um, com a mesma balinha grampeada. Ótimo marketing! A locutora me olhou do outro lado da rua. Piscou. Eu dei um aceno com a cabeça. Serviço concluído. Entrou no Fusca, junto com o ajudante e o cinegrafista. O carro começou a andar devagar rua afora, com a música Tô Nem Aí, indo junto, o volume diminuindo a cada metro, até sumir na esquina. A Creuza fez o sinal da cruz. Deus me livre, que loba em pele de cordeira essa Joana, hein? Preciso contar isso pras irmãs da igreja. Querida, me dá um cartão seu? Pra eu encomendar direto com você. Toda semana a gente tem um chá de mulheres na igreja. Peguei um cartão da bolsa e entreguei. A Creuza guardou na carteira com cuidado. E do jeito como ela já estava me tratando, eu sabia que dali pra frente ela seria uma ótima cliente. E nas semanas seguintes, fui descobrir depois a minha melhor fonte de fofoca. Boa sorte, minhas queridas. Fiquem com Deus. Endireitou a bolsa no ombro e saiu apertando o passo pela calçada na direção do ponto de ônibus. Eu e a minha mãe entramos no carro. Enquanto eu fechava a porta, olhei uma última vez para o outro lado da rua. A cena já estava outra. Os colegas do escritório tinham fechado uma roda em volta do Amilcar. Dava para ver as bocas gritando, dedos apontando, ombros empurrando. A gente não ouvia de dentro do carro, mas dava para ler tudo pelo rosto. No meio da roda, a Dona Joana, bolsa no alto, dando bolsada para todo lado, bolsada no Robson, bolsada na Edneia, bolsada em quem chegasse perto do filho. Cada bolsada fazia os colegas darem 2 passos para trás e voltarem logo depois para gritar mais. O Amilcar continuava no meio de tudo. Estátua, com a foto impressa numa mão e o cartão com balinha na outra, travado. A minha mãe, do banco do carona, virou para mim. Filha, ganhamos o dia. Engatei a primeira e saí dirigindo. No dia seguinte, sábado, chegou o e-mail do cinegrafista com o vídeo. Corte limpo, áudio destacado, até zoom no rosto do Amilcar na hora em que ele vê a própria foto. Assisti com a minha mãe 2 vezes, comendo pipoca de micro-ondas. A gente chorava de rir. Na tarde daquele mesmo sábado, 2 áudios chegaram no meu WhatsApp. Um do Amilcar, outro da Dona Joana. O Amilcar veio esganiçado, com choro. Jurema, sua pilantra! Arruinou a minha vida! Me humilhou na frente dos meus colegas de trabalho, do meu chefe e na frente de desconhecidos. Você vai ver só, eu vou contar pra cidade inteira que você bota cabelo na coxinha. Sua vaca. Já a Dona Joana, venenosa e controlada. Querida,
Eu vou fazer questão de falar para todos os meus contatos que sua comida é horrorosa e que me deu intoxicação alimentar. E também que você é uma pessoa horrível e de mau caráter. Você nunca mais vai vender um bolo nesta cidade. Olhei para minha mãe. Ela deu de ombros. Se a cidade vai saber, filha, melhor saber pela versão certa. Bloqueei os dois. E aí me veio a ideia. No domingo de manhã, eu estava com o celular no tripé, panela no fogão e a câmera apontada para a bancada. Me filmei do começo ao fim, fazendo o recheio de coxinha, recheando coxinha, enrolando, empanando, fritando. Gravei também um bolo de cenoura sendo decorado. Era o pano de fundo que ia rodar enquanto eu contasse a história. Depois liguei o gravador do celular e comecei a contar por voz. Só que quando vi, já tinha passado de 12 minutos de narração. Tive que dividir tudo em 3 partes. Acelerar o áudio para não ficar cansativo, adicionar os áudios de Amilcar e da ex-sogra, e adicionar os ganchos certos. Editei rápido, botei a narração por cima das imagens de comida, e no final de cada vídeo, menos o último, coloquei. E se você quer a parte 2, segue o canal. Postei a parte 1 quase 6 da tarde, no meu canal Doces Lembranças com Juju. Em 1 hora, 20.000 visualizações. Em 2 horas, 40.000. Os comentários já explodindo pedindo a parte 2. Vi que estava dando certo. Postei as outras partes em sequência, uma atrás da outra, para ninguém poder dizer depois que eu começava a história e não terminava. Segunda-feira acordei com o celular travando. 12.000 seguidores. 200.000 visualizações no conjunto dos 3 vídeos. A maioria dos comentários queria saber 2 coisas. De qual cidade eu era e a receita da coxinha. Numa noite de vídeo, eu tinha ganhado mais cliente do que em 3 anos de clientela no bairro. Na terça chegou a ligação que eu esperava. Querida, sou eu, a Creuza. Queria encomendar um bolo de fubá e 50 coxinhas pro chá de mulheres na igreja pro sábado. E aproveitando, deixa eu te contar o que aconteceu, menina. Peguei uma cadeira e me sentei. A dona Creuza contou para todas as irmãs da igreja que a Joana encomendava bolo e salgado comigo de graça e dizia para as mulheres que tinha comprado na padaria chique do centro, cobrando caro no rateio entre elas. Só nesse esquema, a Joana tinha tirado meses de lucro em cima das amigas. As irmãs ficaram possessas. No domingo, quando a Joana apareceu na igreja, foi cercada no pátio exigindo explicação. A Joana tentou dizer que era tudo mentira, que a Creuza tinha inventado. Ninguém acreditou. Cortaram contato ali na hora. A Joana saiu do culto mais cedo, chorando, sem se despedir de ninguém. Na segunda-feira de manhã, o Dr. Otávio chamou o Amilcar e a Paty no RH. Demitidos por justa causa, os dois. Sem direito à indenização, sem nenhuma referência para futuro emprego. E aí veio o melhor. A Creuza contou que, depois das demissões, viu a Paty e o Amilcar conversando no corredor do escritório. A Paty estava chorando as pitangas, desabafando que o Tiago tinha pedido o divórcio, tirado o carro dela e mandado ela sair da casa dele. No fim, pediu pro Amilcar para morar com ele um tempo. E sabe o que o Amilcar respondeu, minha filha? Na maior cara de pau. Ah, Paty, minha mãe não ia deixar. A Paty xingou ele de tudo que veio à cabeça e saiu pisando duro pelo corredor. Eu dei a maior gargalhada. Gravei um outro vídeo naquela mesma tarde para atualizar os meus inscritos. Em paralelo, o vídeo da homenagem também começou a rolar por conta própria. Algum dos colegas do escritório tinha postado o que filmou na tarde de sexta. E o vídeo viajou. TikTok, Instagram, WhatsApp, grupo de família, grupo de trabalho. Uns dias depois, comecei a ver o Fusca Rosa aparecer em outros vídeos. Gente de outras cidades pedindo o carro da discórdia para mandar para inimigo. A Fusca Rosa Homenagens virou moda. Mas a homenagem ficou em segundo plano. Os pedidos agora eram: carro da discórdia para caloteiro que não pagava, para ex-traidor, para talarico, pro vizinho que deixa som alto até de madrugada. Uma tarde, a locutora, que também era a dona da empresa, me ligou. Agradeceu de coração pela ótima ideia e divulgação do serviço. Contou que tinha contratado outra locutora e comprado um segundo Fusca, que os clientes não paravam de chegar, e me deu 2 pacotes completos de carro da discórdia por conta da casa como agradecimento. Aceitei na hora. Para caso alguém pisasse no meu calo no futuro. Nunca se sabe. 6 meses se passaram. A minha mãe bateu o ponto pela última vez numa sexta. No dia seguinte, a gente já estava com o corretor. Achamos um ponto na rua principal do bairro, um antigo salão de beleza com vitrine grande. Nos apaixonamos na hora. Com a poupança das duas e o lucro do canal, deu pro aluguel, pra reforma e pros equipamentos. Na inauguração da confeitaria, a fila foi até a esquina. A Creuza foi a primeira cliente.
Comprou bolo de fubá e coxinha pro chá das mulheres. E mais do que cliente, a Creusa virou amiga. Todo sábado ela passava na confeitaria, sentava num banquinho ao lado do balcão, tomava café com a gente e trazia novidade nova. Foi por ela que a gente soube que a dona Joana vendeu a casa e se mudou para uma cidade pequena no interior de Goiás, levando o Amilcar junto. A Pati voltou para a casa dos pais e o Tiago estava namorando uma bela mulher da mesma área que ele. Numa tarde, alguns meses depois da loja aberta, eu e minha mãe estávamos na cozinha da confeitaria. Eu mostrei para ela um vídeo novo no meu celular. Uma mulher em Curitiba tinha contratado o carro da discórdia para expor um marido que estava tendo um caso com a chefe, e o vídeo bateu 2 milhões de visualizações. Mãe, olha só, o carro da discórdia virou moda no país inteiro. A minha mãe olhou para a tela, sorriu, pegou a xícara de café, deu um gole. Quem dera tivesse isso no meu tempo, filha. Teria sido bem mais legal. A Glorinha teria ficado bem mais brava. Eu parei com a coxinha na mão. Olhei para ela. Ela não olhou para mim. Continuou olhando para o café, sorrindo de canto. Mãe, não acredito. Foi a senhora? A minha mãe deu uma risada única. Não respondeu. Pegou a xícara, se levantou e saiu andando em direção ao balcão sorrindo. Eu fiquei parada na cozinha, olhando para a porta, sorrindo sozinha, balançando a cabeça de um lado para o outro. Mãe, você é uma figura. Se você chegou até aqui, comenta a palavra bolo nos comentários para eu saber que você escutou até o fim. Não esquece do like e do hype para ajudar o canal a crescer. Um grande beijo e até a próxima história.